Boa tarde a todos. Boa tarde. Estamos dando início à nossa segunda celebração de abertura da Semana de Oração pela Unidade Cristã da Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, com o lema: aprendei a fazer o bem, procurai a justiça. Isaías 1:17. Todos de pé para receber os nossos irmãos das igrejas cristãs, juntamente com nosso bispo Dom Luiz Henrique. Caminhamos pela luz de Deus. Sempre caminhamos, caminhamos pela luz de Deus. Se arramba cuca em cuenco, se arramba cuca em cuenco, se arramba cuca em cuenco, se arramba cuca em cuenco. Hamba, se arramba, se arramba cuca em cuenco. Hamba, se arramba, se arramba cuca em cuenco. Prezados irmãos e irmãs em Cristo, com grande satisfação nós iniciamos essa semana tão especial, em que nós rezamos com muito fervor, com muita fé, pela unidade dos cristãos. Aqui nos reunimos com muita fé, com muito amor, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E queremos agradecer a bondade, a disponibilidade dos nossos irmãos e irmãs, membros das comunidades religiosas cristãs, que acolheram esse convite para participar conosco deste momento celebrativo. E gostaria que cada um deles se apresentasse neste momento. Boa tarde a todos os irmãos e irmãs. Eu sou o Dom Diogo, bispo da Igreja Vétero-Católica no Brasil. Padre Renê, Paróquia de São Sebastião, Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda. Pastor Elton, da Igreja Luterana em Petrópolis. Padre Lázaro, da Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia. Padre e monge Afrem Fernando, da Igreja Síriaca Ortodoxa de Antioquia, em missão aqui no Rio de Janeiro. Sou o Padre Fábio Luiz, da
da Igreja Católica da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Eu sou Isaías Carneiro, sou fundador da comunidade católica Coração Novo e líder da missão ecumênica Somos Um. Boa tarde, me chamo Lênin Moraes, ministro da Igreja Vétero-Católica de São Gonçalo. Boa tarde, Eduardo Linhares, sou católico e interlocutor da missão Somos Um na Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda. Boa tarde, eu sou Maria das Graças, diaconisa da Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia, missão no Brasil. Boa tarde, queridos. Eu sou a pastora Mônica, da Igreja Evangélica Restaurando Vidas no Jacarezinho. Boa tarde, eu sou professora Fátima Lima, pastora da Igreja Viva da Libertação. Boa tarde, eu sou o pastor João Sabino Filho, da Igreja Manancial Jesus de Águas Vivas. Estou aqui representando o Conselho de Pastores de Volta Redonda, o COPEV. Boa tarde, sou o pastor Elias de Paula, sou pastor da Primeira Igreja Batista da Fazenda Botafogo, no bairro de Coelho Neto, Rio de Janeiro, e também estou aqui representando o Conselho de Igrejas Cristãs do Rio de Janeiro, Conic Rio, como presidente. Boa tarde, me chamo Padre Helder, sou da Igreja Vétero-Católica no Brasil. Assim, nós queremos, com uma grande salva de palmas, acolher esses nossos irmãos e irmãs da Igreja Matriz São Sebastião em Barra Mansa. Agradeço ao anfitrião que nos coloca aqui nesse momento, esse espaço tão especial, os padres verbitas, na pessoa do Padre René, que é o pároco dessa querida comunidade, nossos agradecimentos. Essa celebração ecumênica quer ser um marco na caminhada nossa evangelizadora e missionária aqui na nossa diocese, diocese católica romana, de Barra do Piraí, Volta Redonda, como nos pede o Senhor. Pai, que todos sejam um, que todos nos empenhemos em sempre destacar o que nos une, muito mais o que nos divide. Irmãos e irmãs, bem-vindos a essa celebração de abertura da Semana de Oração pela Unidade Cristã, que nos convida a orar a partir do tema para aprendei a fazer o bem, procurai a justiça. Isaías, capítulo 1, versículo 17. Com enfoque na luta contra o racismo e suas desastrosas consequências na vida de muitas pessoas. Recebemos na entrada uma pedra, simboliza o tropeço e ao mesmo tempo a pedra angular que é Jesus. Convido para mostrarem a pedra que receberam. Essas pedras ficarão conosco durante toda a celebração. Pelas águas do batismo nos tornamos membros do corpo de Cristo, mas nossos pecados têm causado dor e trauma uns para os outros. Uma das dores é o racismo que mata. O racismo que exclui e fere a dignidade das pessoas impactadas por este pecado. Ao nos reunirmos, queremos celebrar o dom da vida, refletir sobre nossas ações e omissões e assumir no cotidiano de nossas vidas a justiça e a defesa da dignidade de todas as pessoas. Estamos unidos para orar e abrir nossos corações para que sejamos ousados na busca das riquezas de inclusão e dos tesouros da diversidade entre nós. Oramos com fé. Nosso Deus, queremos testemunhar com convicção e coragem nossa fé, anunciando a todas as pessoas que só em Ti encontramos razão de nosso viver
e de nosso caminhar. Amém. Ao desabrigo, dá sustento a quem tem fome, com a fina flor do trigo. Javé, o Deus dos pobres, do povo sofredor, aqui nos reuniu para cantar o seu louvor, para nos dar sonhos, mesmo dentro da prisão, ouve o grito do oprimido que lhe toca o coração. Javé, o Deus dos pobres, do povo sofredor, aqui nos reuniu para cantar o seu louvor, para nos dar esperança e contar com sua mão na construção do reino novo, povo irmão. Cura os corações feridos, mostra ao povo seu poder. Dos pequenos é defesa, deixa a vida florescer. Javé, o Deus dos pobres, do povo sofredor, aqui nos reuniu para cantar o seu louvor, para nos dar esperança e contar com sua mão na construção do reino novo, povo irmão. Somos convidados a confessar nossos pecados com as palavras do profeta Isaías. Quando vindes apresentar-vos diante de mim, quem vos pede que piseis os meus átrios? Cessai de trazer oferendas vãs, a fumaça do incenso, tenho-lhe horror. Perdoai-nos, Deus, quando vimos adorar-te sem caminhar humildemente diante de ti. Lua nova, sábado, convocação de assembleia. Não aguento mais crimes e festas. As vossas luas novas e festas tornaram-se insuportáveis. Deus, pedimos perdão pelas vezes que não lutamos contra os diferentes males presentes em nossa sociedade, especialmente pelos crimes do racismo e atentados à vida. Quando estendeis as mãos, cubro os olhos. Podeis multiplicar as orações, não as escuto. Vossas mãos estão cheias de sangue. Pedimos perdão por nossos pecados de injustiça e opressão, que causam dor e sofrimento a tantas pessoas. Lavai-vos, purificai-vos, tirai do alcance do meu olhar as vossas más ações, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai a justiça, chamai à razão o expoliador, fazei justiça ao órfão, tomai defesa da viúva. Deus,
perdoa-nos de novo e nos reconciliais uns com os outros e com a tua criação. Vinde e discutamos, diz o Senhor. Se os vossos pecados são como escarlate, tornar-se-ão brancos como a neve. Se são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Deus, em sua misericórdia, nos liberte de nossos pecados, para que possamos praticar a justiça, amar a bondade e caminhar humildemente contigo. Amoroso Deus, escutai nossas preces, tende piedade de nós e perdoai nossos pecados. Amém. Agradecido, louvemos e rezemos. Deus de graça e amor infinito, nossos corações e corpos estão agradecidos por esta oportunidade de vir diante de Ti, para confessar nossos pecados de injustiças e divisões. Juntos viemos diante de Ti, unidos na diversidade de Tua criação, que o pecado divide. Esta divisão se revela no preconceito contra as pessoas indígenas, nas marcas de violência no corpo das pessoas descendentes de escravizados, nas histórias, às vezes não assumidas dos descendentes dos escravizadores, na ausência de acolhida de imigrantes refugiados. As dores provocadas pelo racismo estão entre nós e nos impedem de experimentarmos a unidade do corpo de Cristo. Nós te agradecemos e louvamos, porque pelas águas vivas do batismo, nossos pecados foram lavados e nós fomos curados. Ao nós tornamos parte da amada comunidade, a família de Deus, oferecemos nossos agradecimentos e te louvamos, Deus Criador. Juntos nesta jornada, celebramos com os olhos e corações abertos a compreensão e ao crescimento na sagrada sabedoria que é partilhada e transmitida a todos. Ajudai-nos a partilhar a unidade uns com os outros e lembrai-nos sempre que somos parte de uma grande família reunida por Teu Santo Espírito no meio da Tua criação. Amém. Horizonte, o raiar de
palavra de Deus é caminho, é luz, é verdade, é direção de nosso caminhar. Que essa palavra toque nossos corações para que na unidade sigamos o caminho da retidão e do serviço à vida digna para todos e todas. Leitura da carta aos Efésios. Baruch Mor. Mas agora, em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, fostes trazido para perto pelo sangue de Cristo. Ele é nossa paz. De ambos os povos fez um só, tendo derrubado o muro da separação e suprimindo em sua carne a inimizade. Lei dos mandamentos e expressão de preceitos, a fim de criar em si mesmo um só homem novo, estabelecendo a paz e de reconciliar ambos com Deus em um só corpo por meio da cruz, na qual ele matou a inimizade. Assim ele veio anunciar a paz. A vós que estáveis longe, a paz aos que estavam perto, pois por meio dele nós, judeus e gentios, num só Espírito temos acesso ao Pai. Portanto, já não sois estrangeiros e adventícios, mas considerai-vos os santos e membros da família de Deus. Estais edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual é Jesus Cristo a pedra angular. Nele, bem articulado, todo o edifício se ergue como santuário santo no Senhor. E vós também, nele sois coedificado para serdes a habitação de Deus no Espírito Santo. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Como uma coça anseia pelas torrentes d'água, minha alma anseia por vós, meu Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei para comparecer diante de Deus? Espera em Deus, com alegria celebrai. Dia e noite, minhas lágrimas são o meu pão. Quando me dizem todo dia, onde está o teu Deus? Detenho-me a evocar o tempo em que transpunha a barreira para conduzir a casa de Deus, em meio a gritos de alegria e louvor, uma multidão em festa. Espera em Deus, com alegria celebrarei. Porque te curvares, minha alma, e gemeres sobre mim? Esperai em Deus, sim, eu ainda o celebrarei, a Ele e sua face salvadora. Minha alma curvou-se sobre mim, ó meu Deus, eis porque vos invoco. Espera em Deus, com a minha alegria eu celebrarei. De dia, o Senhor exercia sua fidelidade. De noite, um canto a Ele
me acompanhava, uma oração a Deus, que é a minha vida. Quero dizer a Deus, meu rochedo, porque me esquecestes, porque ir-me embora tristonho e pressionado pelo inimigo. Espera em Deus, com alegria o celebrarei. Os membros do meu corpo estão machucados, meus adversários me insultam, dizendo-me todo dia: onde está o teu Deus? Porque te curvares, minha alma, porque gemeres sobre mim. Espera em Deus, com alegria o celebrarei. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e serão reunidos em sua presença todas as nações, e ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós, desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolheste, estive nu e me vestiste, doente e me visitaste, preso e vieste ver-me. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos forasteiro e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te ver? Ao que lhes respondeu o rei: em verdade vos digo, cada vez que o fizeste a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste.
Prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, pelo batismo, membros, comunidades religiosas e irmãs, que aqui se encontram ao nosso convite, agradecemos a disponibilidade para juntos rezar, elevar a Deus nossas preces e súplicas pela unidade nessa semana tão especial. Em nossas liturgias, nossas celebrações, nos preparamos para Pentecostes, o dia em que o Espírito Santo, descendo sobre a igreja, impulsiona a comunidade de fé com coragem para anunciar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Palavra de Deus que sempre nos inspira, palavra de Deus que nos exorta e nos impulsiona nesse caminhar. Esses textos bíblicos escolhidos que foram proclamados nos fala de paz. São Paulo, dirigindo-se à comunidade dos Efésios, recorda: Jesus é nossa paz. Se Ele é a nossa paz, a divisão não deveria existir entre nós, discípulos e discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo. A divisão, a separação, a discórdia foi abolida por Cristo, por sua morte e ressurreição. E agora existe um só povo resgatado no sangue do Senhor. Não mais judeus, gregos, escravos e livres, escravizados, mas todos somos um só em Cristo Jesus, mesma dignidade. Então Jesus quer a nossa unidade. Pai, que todos sejam um. No Evangelho de João, meditamos esse trecho tão importante. E Jesus nos ensina o caminho da unidade. É através da obediência, da fidelidade, de fazer a vontade do Pai. A desobediência começa com Adão e Eva, instigados pelo tentador, por aquele que confunde, que quer dispersar. Jesus veio congregar, unir a humanidade perdida, desamparada. E hoje precisamos mais do que nunca dessa palavra de Cristo, sermos nossas denominações religiosas, como diz o Evangelho, sal da terra e luz do mundo. O mundo desamparado, o mundo dividido, com tantas discórdias, mentiras disseminadas, a verdade que é Cristo deve ser anunciada com força e com coragem, porque Jesus nos constitui um só povo. Então, por meio da graça, somente pela graça de Cristo, é que se cria uma humanidade nova. A lei é vivida de forma autêntica, não mera formalidade farisaica hipócrita, mas na sua integridade, conforme o projeto de Deus para a humanidade, na obediência e no amor. Busquemos a paz, acolhamos Jesus, que é a nossa paz. Ele é identificado na Bíblia como o príncipe da paz. Acolhamos a paz. Quando Jesus aparece ressuscitado, Ele anuncia a paz. A paz eu vos dou. E essa que devemos acolher, nos preencher da paz de Cristo, que nos liberta do ódio, do ressentimento, da vaidade, da divisão. E sejamos presença de paz na vida dos irmãos e irmãs. São Paulo nos ajuda em seus escritos contidos no Novo Testamento, e ele usa imagens que nos ajudam a refletir sobre a nossa responsabilidade como cristãos e cristãos. Ele usa a imagem da família de Deus. Família tem as suas briguinhas, né, irmãos? Irmãs, faz parte, mas isso não deve nos dividir. A intensidade de nosso empenho no Evangelho é a intensidade de sermos fiéis ao Senhor, em nome da paz, da fraternidade e do amor. Somos família de Deus.
Também Paulo utiliza a imagem da edificação. A igreja, templo de Deus, edificada em Cristo. Recebemos pedras, não pedras para jogar no outro. Estávamos até conversando, até brincando antes. Não é pedra como jogaram para matar Estevão, mas a pedra, lembrando a pedra angular, que é Jesus. E nesta pedra angular, rejeitada, ela se torna a pedra principal do edifício espiritual, que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos caminhar nesse projeto de unidade. Santo Agostinho, um grande padre da igreja, bispo de Hipona, num momento, um período de grande florescimento do cristianismo na África do Norte, ele afirmava que enquanto Cristo não vacilar, a igreja não fraquejará até o fim dos tempos. Confiemos na ação do Espírito Santo na igreja do Senhor. E o Evangelho, recordando a cada um de nós, como estamos em algumas igrejas cristãs, a Igreja Católica Romana também celebra a ascensão do Senhor, e nós meditamos Atos dos Apóstolos, quando Jesus volta para o Pai, mas deixa claro que não ficarão sozinhos os cristãos. Eles ficam contemplando Jesus, e 2 homens de branco aparecem dizendo: o que vocês estão olhando? Esse Cristo que foi para o Pai voltará, e está no meio de nós, para dizer que temos muito que fazer nessa caminhada terrena, conjugar a importância de nos preparar para o céu, através de uma vida de solidariedade, de fraternidade, lutando contra a injustiça, contra o racismo, contra o preconceito, quando não respeitamos a dignidade do ser humano, filho de Deus. Quando causamos o mal ao irmão, estamos a alguém, por causa de sua diferença cultural, de sua opção religiosa, por conta de sua etnia, porque raça existe uma só humana, nós estamos desrespeitando o próprio Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança. Não podemos permitir gestos, atitudes preconceituosas que diminua o irmão, que foi resgatado pelo sangue do Cordeiro. Não podemos. Então devemos pensar na solidariedade, enquanto nos preparamos para o céu, na solidariedade. Dar de comer, de beber, vestir, visitar, obras do amor cristão. E aqui então no Evangelho proclamado, podemos claramente refletir como a omissão é perigosa, o pecado da omissão. O não fazer nada pelos irmãos é pecado. A omissão leva ao inferno. A omissão nos afasta da graça de Deus. Nenhuma vida humana é isolada. Estamos entrelaçados, unidos em Cristo Jesus. E seremos justamente julgados pelo amor, pelo bem que fizermos nesta caminhada terrena. Teremos que prestar contas, não somente do mal, mas do bem que fizermos e do bem que deixamos de fazer. Isso significa o quê? Omissão. Fé não é mera filantropia, bom lembrar, mas está impregnada a fé da graça divina, da fidelidade a Cristo, que nos move a amar e a fazer o bem. Estamos reunidos nessa celebração ecumênica para que cada vez mais nos sintamos convencidos e digamos não à omissão, sim ao bem, à justiça e ao amor, e testemunhas da fraternidade e a paz a construir com as pedras que temos. Recebemos, às vezes, pedradas de ingratidão, de incompreensão, que usemos para construir, para edificar. Construir uma vida de fidelidade e de resposta
cada vez mais autêntica a Jesus que nos chama a participar do seu reino. Amém. E conforme a tradição das nossas igrejas cristãs do Oriente e do Ocidente, rezemos o credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita de Deus Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Sempre
Somos chamados a nos comprometer em fazer o bem e buscar a justiça. Deus dos oprimidos, abre nossos olhos para os danos que continuam sendo infligidos a nossos irmãos e irmãs em Cristo. Venha o vosso Espírito, dai-nos a coragem para cantar em uníssono e erguer nossas vozes com todas as pessoas que sofrem sem ser ouvidas. Isso te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Baremor. Com fé e confiança, caríssimos irmãos e irmãs, vamos orar diante de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Criador, hoje vivemos as consequências de ações que tornaram a vida insustentável para alguns e muitos outros. Ensina-nos a usar responsavelmente os recursos que nos tendes dado, para que o benefício que todos, assim, o respeito da vossa criação. A criação, em sofrimento, clama a vós. Compassivo Deus, ajudai-nos a reparar os danos que temos infringido uns aos outros e as divisões que temos criado no vosso povo. Assim como Jesus Cristo enviou o Espírito Santo sobre seus discípulos para que ali nascesse a comunidade da nova criação, enviai vossa graça para curar nossas divisões
e nos dar a unidade pela qual Jesus orou. Cristo, caminho, verdade e vida, incorporastes a justiça em vosso ministério pelo bem que fizestes, derrubando as paredes que dividem e os preconceitos que aprisionam. Abri os nossos corações e mentes para reconhecermos que, embora sendo muitos, em vós somos um. Ensinai-nos e mostrai-nos o caminho. Espírito Santo, recriastes a face da terra. Ilumina nossos passos para que lutemos pela dignidade da vida. Fazei com que nossas igrejas sejam sinais de esperança e coragem para todas as pessoas que sofrem preconceitos e exclusão. Que nossas igrejas sejam a voz que clama por justiça e direitos. Ensinai-nos e mostrai-nos o caminho. Recebemos no início desta celebração uma pedra. Oramos para que as pedras de tropeço, racismo, exclusão, injustiça, dor, sejam superadas pelo nosso empenho e pela luta de nossas igrejas. Expressemos este compromisso através do caminho que iremos construir com nossas pedras. As pedras, pelas nossas ações, são transformadas em novos caminhos, lembrando que nosso modelo de caminho é Jesus. Somos gente da esperança que caminha rumo ao Pai. Somos povo da aliança que já sabe aonde vai. De mãos dadas a caminho, porque juntos somos mais, pra cantar o novo hino de unidade, amor e paz. Para que o mundo creia na justiça e no Formaremos um só povo, um só Deus, um só pastor. De mãos dadas a caminho, porque juntos somos mais, pra cantar o novo hino de unidade, amor e paz. todo irmão é convidado para a festa em comum, celebrar A nova vida, onde todos sejam um. De mãos dadas a caminho, porque juntos somos mais, pra cantar o novo hino de unidade, amor e paz. Nossos corações se elevam a vós, pois clamamos, Pai Nosso, inicialmente em aramaico, a língua de seu Filho Jesus.
E agora todos nós juntos de forma ecumênica. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eterno Deus, contemplai estes rostos que aqui estão unidos em santa comunhão e enviai-os aonde desejais que cheguem. Encorajai-os com vosso Santo Espírito para continuar fazendo o bem e buscando a justiça para a vossa criação através de suas ações. Sustentai-os na prática da unidade, para que o mundo possa acreditar que enviastes vosso único Filho Jesus para a vida do mundo. E agora, antes do canto, eu gostaria de convidar cada membro daqui nossas igrejas irmãs para uma mensagem final de conclusão dessa celebração ecumênica. Podem sentar. Meus irmãos e minhas irmãs, serei breve para dar oportunidade a todos também de deixarem sua mensagem. Porém, não podemos negar que existe um grande problema no meio da sala e que muitas pessoas deixam de ver. Esse problema é da diferença. Infelizmente, algumas pessoas trazem ainda a diferença como indiferença, não como motivo de se alegrar. Certamente Jesus se alegra com as diferenças e não com a indiferença. E o que diminui a indiferença é o que nós celebraremos na próxima semana em Pentecostes. O amor é a única língua que nós conseguimos entender, independente da nacionalidade. Quando amamos, a diferença não é indiferença, a diferença é motivo de festa e de comunhão. Assim como eu fiquei muito feliz de ter visto o Padre Lázaro, que comungou conosco, e eu fiquei tão efusivo, a nossa diferença, na verdade, foi motivo de alegria e não de indiferença. O meu sonho, meus irmãos, é que no próximo ano possamos vir celebrar não para pedir a comunhão entre as pessoas que são diferentes, mas para louvar a Deus porque diminuímos um pouco mais as diferenças, não pela indiferença. Que possamos assim, meus irmãos, pelo Espírito Santo, fazer com que as diferenças nos unam com a alegria e não aumente as indiferenças. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O reformador Martim Lutero diz que existe igreja onde o evangelho é pregado de forma reta e pura. E isto é o que todas as igrejas devem fazer. Não importa qual a denominação, qual o nome da igreja, que o evangelho seja também pregado em cada igreja de forma reta e pura, e que haja, para haver unidade, também respeito entre as diversas denominações cristãs. Amém. Baremor, excelências. Meus queridos irmãos e irmãs, outrora, nosso Senhor e Deus e Salvador Jesus Cristo instituiu a sua barca, a sua igreja, e disse aos seus:
ide por todo o mundo e fazei discípulos meus a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais para frente, o Espírito Santo agia nessa barca, ou nessa arca da aliança, desta nova e eterna aliança. Aqui somos, igreja, corpo místico de Cristo, e ela se torna então católica, não pelo título da instituição, mas pela atitude daqueles que acolhem a todos, como aqui hoje nós expressamos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos o Espírito Santo de Deus em todo momento, para que Ele continue nos suscitando força, coragem, para assim continuarmos juntos, porque a igreja precisa dar aquilo o que hoje celebramos na ascensão de nosso Senhor. O Senhor, enquanto subia, dizia: e sereis minhas testemunhas, de Jerusalém até os confins do mundo. Aqui somos nós. Obrigado. Diz a palavra de Deus que a fé sem obras é morta. E é claro que é bonito, lindo, e Deus se agrada. Eu tenho certo que Deus recebe esse louvor, a adoração, aqui pela unidade cristã representada pelos sacerdotes, reverendos, pastores, que se apresentam diante da igreja e assim proclamando a unidade cristã. Contudo, o povo, as pessoas, o órfão, a viúva, o morador de rua, seja lá qual for a posição de qualquer pessoa na sociedade, ela espera essa unidade cristã na prática, no socorro, na ajuda, no partilhar do pão. Que nós, como cristãos, de fato, possamos verdadeiramente mostrar aquilo que seja a unidade no sentido do socorro, do amparo. Que nós possamos, unidos, consolar, levar alegria à salvação de Jesus Cristo. Amém. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo diz, que tem de vós o mesmo sentimento que em Cristo Jesus. Nós sabemos que nós vivemos num mundo que exclui, que separa, que discrimina, que construi pontes, mas nós, como servos do Senhor Jesus, nós temos aliás, um mundo que constrói muros, e nós temos que construir pontes. Construir pontes, olhar para aquilo que nos une, não para aquilo que nos separa. Jesus, ele ia no excluído, no marginalizado, aquele que era deixado de lado. Ele incumbiu a nós, esse papel. Então, que nós possamos estar cada vez mais unidos, olhando sempre para aquilo que nos une, que é Jesus Cristo, que é seu amor, que é sua compaixão, que é a sua misericórdia, aquele que vai no excluído, que vai no marginalizado, que vai no invisibilizado, que é aquele que é deixado de lado, que é empurrado para um canto, que nós possamos, cada vez mais, juntos, unidos, fortes, olhando para essas pessoas, olhando para aquilo que nos une, não para aquilo que nos separa, que é o nosso Jesus Cristo. Amém? A palavra do Senhor fala em Efésios 4, versículo 4. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Que Deus esteja sobre o corpo dele como cabeça, que é a igreja, e que o Deus único nos abençoe e nos faça um na presença dele, para que possamos caminhar em direção àqueles que mais precisam de nós. Deus nos abençoe. Baseado no tema de Isaías, capítulo 1, verso 17, só a parte A que fala assim:
aprendei a fazer o bem. Então me faz voltar no mandamento do Senhor, que Ele fala que é para amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo. Quando eu aprendo a amar o meu próximo, não tem exclusão de nada, não existe racismo, não existe diferença, e que isso seja uma verdade. E como o padre falou, que na próxima, a gente possa estar jubilando por aquilo que foi falado hoje. E quem sabe no ano que vem, um tema de júbilo, dizendo: Senhor, muito obrigado por ter me transformado, ter me feito olhar o meu irmão como feitura das mãos do Senhor, para que o mundo creia, que nós somos um. O mundo precisa crer que o Senhor nos enviou, que nós somos discípulos do Senhor, quando fazemos a vontade de Deus. Estarmos aqui, como um só corpo, unidos pelo Espírito Santo do Senhor aqui esta tarde. Sou Padre Fábio, da igreja lá da Arquidiocese do Rio de Janeiro, faço parte da Comissão Arquidiocesana pelo Ecumenismo e Diálogo Interreligioso. E com alegria venho aqui, na Diocese de Dom Luiz Henrique, a quem peço bênção, para trazer essa palavra lá do Rio de Janeiro, que nós também lá fazemos muitos encontros, trabalhamos em favor da unidade dos cristãos e com muita alegria participo também dessa iniciativa aqui da Diocese. Que maravilha, fico muito feliz e oro a Deus para que nós possamos sempre caminhar cada vez mais juntos. Trago uma saudação também do meu arcebispo, Dom Orani João Tempesta, com quem eu falei que viria aqui, e pediu para que transmitisse essa saudação ao bispo Dom Luiz Henrique e a todos os participantes, aos pastores e todas as lideranças também. Uma palavra de saudação do arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta. Muito obrigado. Caríssimos irmãos e irmãs, ao padre que nos acolhe aqui também, mas as pastoras, de maneira especial, a figura da vice-prefeita também, que está junto conosco aqui, pastora, e ao senhor, Dom Luiz Henrique, excelência, a quem eu me dirijo também na condição de ovelha nessa diocese, já que há pouco mais de um ano, mais ou menos, nós estamos aqui enquanto missão Somos Um. E aos senhores e senhoras, Deus abençoe. Eu me chamo Isaías Carneiro, eu sou fundador da comunidade Coração Novo e a gente tem animado um trabalho de ecumenismo no caminho da unidade do corpo de Cristo já desde 2008. A Diocese, através do nosso irmão Eduardo Linhares, acolheu esse chamado e Dom Luiz Henrique, generosamente sensível a essa que é a visão da Igreja Católica, o apelo que o Concílio Vaticano II nos faz, fez questão de nos acolher, de nos orientar e tem nos orientado. Nós agradecemos a Deus a graça de poder ver esses pequenos, mas importantes passos que vão sendo dados na Igreja do Rio de Janeiro, no estado do Rio, aqui no Leste 1, no Brasil e também no mundo. A palavra de Deus diz: quando eu for erguido da terra, atrairei todos a mim. Seu desejo é a profecia do Calvário, mas também é o desejo de Deus para esse tempo, que a gente, ao redor da cruz de Cristo, possamos caminhar juntos, dando um testemunho de amor, um testemunho de perdão, para que assim o mundo creia que Jesus Cristo é o Senhor. Nós agradecemos ao Senhor, Dom Luiz, e simbolicamente, lá no Rio de Janeiro, no âmbito da Arquidiocese do Rio de Janeiro, acontece, o cardeal acolhe líderes de todo o Brasil, que vêm ao Rio de Janeiro para meditar e para estudar, são gente da pastoral, da vida pastoral cotidiana das igrejas, também do povo de Deus, e líderes de igrejas, teólogos, que se reúnem dentro daquilo que nós chamamos Semana Somos Um, que acontece toda a terceira semana de setembro e que agora foi acolhida pelo Legislativo Municipal como lei, uma data oficial do município. Nós trouxemos aqui para presentear os irmãos essa síntese do caminho que vem sendo feito ao longo desses anos
com o apoio da nossa igreja local e da liderança evangélica que junto conosco tem nos ajudado a construir esse caminho, que é um caminho de comunhão e de missão. Por isso o nome, Missão Somos Um. É um caminho de comunhão e de missão que hoje abrange aí a muitos estados do Brasil e também em outros países do mundo. Eu vou passar às suas mãos e depois também à mão da liderança esse material que nós trouxemos e que nós queremos deixar como uma lembrança desse segundo encontro, né, de abertura da Semana da Unidade dos Cristãos. Nós vamos partir para a bênção e a música Valoriza, então fica para o encerramento, ok? Mais uma vez quero agradecer a todos os irmãos e irmãs das comunidades religiosas que aqui representam as lideranças e queremos oferecer a vocês uma lembrança, um mimo, porque a nossa Diocese Católico-Romana de Barra do Piraí e Volta Redonda celebrou 100 anos de existência e preparamos um azulejo comemorativo. Gostaríamos de oferecer a cada um de vocês essa lembrança, um sinal, expressão de amizade, carinho e reconhecimento pela presença de cada um de vocês aqui conosco. E, nesse sentido, nosso muito obrigado ao Padre René, que gentilmente está oferecendo e vai entregar a vocês essa lembrança dos azulejos decorativos. Mais uma vez, obrigado a todos pela presença, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pela Rádio Diocesana Sintonia do Vale, esse momento celebrativo tão especial para nós, em que rezamos, refletimos, oramos e levamos a Deus nossas súplicas pela unidade tão importante em nosso mundo. Assim. Sim. Nosso muito obrigado aos cantores que ajudaram a nossa oração, a nossa celebração. Uma salva de palmas para eles, Deus abençoe. Cantores e cantoras. E assim concluímos essa celebração ecumênica, que todos os líderes religiosos aqui presentes convido para que nós possamos implorar de Deus a bênção dele sobre cada um de nós. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que Deus volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Obrigado a todos e de em paz, Senhor vos acompanhe.
Valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move